Bom dia, boa tarde, boa noite. Sempre lembrando que precisamos fazer o nosso cumprimento a todos os nossos irmãos que nos assistirão posteriormente. Agradecendo a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, por mais um ano. Além desta semana que passamos, mais um ano. Agradecemos. Então, neste momento, quando são 19 horas, vamos elevar o nosso pensamento, já com as nossas águas, para agradecer. Sempre ainda precisamos pedir, mas primeiramente agradecer. Mestre Jesus, Mãe Santíssima, a vós agradecemos pela vida, por mais um Evangelho no Lar, que chega a tantos lugares, levando as bênçãos a cada irmão, aquele que está sozinho, aquele que não. E rogamos nesse momento que os benfeitores amigos, trabalhadores incansáveis da tua seara de amor, Mestre Jesus, cheguem em todos os ambientes em que tua presença é pedida neste momento, em que tua presença é necessária, mesmo na vida, na existência daqueles irmãos que ainda não te conhecem. Mestre Jesus, derrama as tuas bênçãos sobre todos nós, teus irmãos menores, irmãos em humanidade, mudando, transformando aquilo que precisa ser mudado, que muitas vezes vamos empurrando, deixando para lá. Não tomamos a providência necessária, porque muitas vezes a mudança nos fará sofrer, é difícil para nós. Mestre, te pedimos um pouquinho mais. Coloca nas nossas águas o medicamento, para que todo aquele que desta água beber com fé sinta o alívio ou receba a cura, se for da tua vontade, se for este o momento, se for do nosso merecimento. Se assim não for, Mestre, dá-nos a coragem, a força e a sabedoria para procurarmos os recursos que necessitarmos. Abençoa-nos, Mestre Jesus, e fica conosco, assim como os nossos anjos de guarda e todos esses benfeitores amigos que nos acompanham em mais este Evangelho no Lar. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho, dando boa noite novamente, dizendo que todos são bem-vindos no nosso Evangelho, lembrando que eu não vejo quem está. Depois eu vejo, coloco um coraçãozinho, porque fico muito feliz com essa companhia. E diz assim o André Luiz no livro Vivendo o Evangelho, com relação a esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5, reconciliar-se com seus adversários. Esse tema é muito importante, porque nós, quando falamos em adversários, só lembramos daqueles que estão encarnados, estão aqui convivendo conosco, e esquecemos que tem outro lado. Então é importante que dentro dessa parte, desse item, desses itens que falam sobre a reconciliação,
nós vamos ver o quão importante é o alerta que esse tema do Evangelho nos dá. Voltando para o livro Vivendo o Evangelho, André Luiz nos diz assim, né? Sempre lembrando que é uma psicografia de Antônio Baduy Filho. É um livro muito bom, porque fala uma linguagem bem simples. Diz assim: é perdão, mágoa adoece, perdão recupera, aversão envenena, perdão desintoxica, perseguição fere, perdão cicatriza, rancor perturba, perdão equilibra, melindre aflige, perdão alivia, ofensa irrita, perdão acalma, desprezo humilha, perdão exalta, intolerância agrava, perdão facilita, raiva agride, perdão conforta. É perdão a melhor escolha, pois revela esforço de elevação íntima, além de ser poderoso antídoto contra a intoxicação do mal. Os exemplos aí o André Luiz nos levando a refletir que sempre vai ser melhor que que consigamos perdoar de coração, né? Não aquele perdão da boca para fora. Então, no Evangelho, capítulo 10, item 5, diz assim: reconciliar-se com seus adversários. Reconcilia-te o mais cedo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, a fim de que teu adversário não te entregue ao juiz, e que o juiz não te entregue ao ministro da Justiça, e que não sejas aprisionado. Eu te digo, em verdade, que não sairás de lá, até que tenhas pago o último ceitil. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículos 25 e 26. E no roteiro sistematizado nos diz o seguinte: o que devemos entender pela expressão usada por Jesus? Reconciliai-vos enquanto todos estáis a caminho? Que devemos nos reconciliar com os nossos adversários enquanto estamos vivendo lado a lado, na condição de espíritos encarnados. Somente assim aproveitaremos as oportunidades que a misericórdia de Deus nos concede de repararmos as faltas cometidas contra nossos irmãos em encarnações passadas. Muitas das inimizades de hoje são frutos de malquerenças passadas que nos compete superar pelo perdão e pela conciliação. Para isso nós estamos aqui. Então, quando nós temos aquele: eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara do fulano, não me fez nada. Nós temos que trabalhar isso em nós. Vamos fazer alguma coisa para mudar esse quadro, porque alguma coisa tem aí. A que prisão se refere Jesus quando diz: reconciliai-vos para que não sejais metido em prisão? A prisão de que Jesus fala é a situação de sofrimento e aflição experimentada pelo espírito quando, por orgulho e vaidade, não perdoou e nem se reconciliou com seu adversário. Somos os carcereiros da nossa própria prisão, e a chave que nos liberta é o perdão, a reconciliação com o nosso adversário. E como interpretar a frase: digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil? Que queremos ser libertados da prisão que nós mesmos criamos pelo orgulho e vaidade, quando houvermos perdoado nosso inimigo e reparado
todos os males que lhe causamos. A justiça divina estabelece que toda falta seja reparada. Portanto, só estaremos realmente livres quando a menor dívida contraída para com o próximo for resgatada. E nos diz o item 6. Na prática do perdão e na do bem em geral, mais do que um efeito moral, há também um efeito material. A morte, já se sabe, não nos livra de nossos inimigos. Os espíritos vingativos muitas vezes perseguem além do túmulo, através do seu ódio, aqueles contra quem conservam o rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o cão, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer o mal esteja preso ao seu corpo, para que, estando este menos livre, possa atormentá-lo mais facilmente e atingi-lo em seus interesses ou em seus afetos mais caros. É preciso enxergar nesse fato a causa da maior parte dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, portanto, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram espaço devido à sua conduta. Deus o permite para puni-los do mal que eles mesmos fizeram, ou, se não o fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Do ponto de vista de sua tranquilidade futura, importa, pois, reparar o mais depressa possível os erros que se cometeu para com seu próximo e perdoar a seus inimigos, a fim de extinguir antes de morrer todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo encarnado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Ao menos, fica-se do lado do justo direito, e Deus não deixa o que perdoou servir de alvo à vingança. Quando Jesus recomenda que se reconcilie o mais cedo possível com seu adversário, não é apenas para apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas para evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não sairá dela, diz ele, até que tenhas pago o último ceitil, quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. Então é muito importante isso que o Evangelho fala, que nos atacam aqueles que têm que ficar aqui de outras encarnações ou dessa mesmo. Se tivermos algum inimigo que tem muito ódio, que foi para o túmulo, não nos perdoou, ou que nós não nos perdoamos muitas vezes, se ele perdoou, tudo bem. Mas se aquele que partiu não perdoou e é vingativo, ele atrapalha bastante a vida daquele que ficou. Como diz o Evangelho, preso no corpo. A maioria de nós, acredito, não temos o dom da vidência. E o que acontece? Aquele espírito invisível entra no nosso lar, provoca brigas, desentendimentos, separações. E a obsessão, como explica ali, a subjugação, quase sempre são essas causas. São inimigos de outras existências que nós temos e eles vêm muitas vezes para nos fazer sofrer mais, eles atacam os nossos amores. Então, não só por nós precisamos aprender a perdoar, não é? E nos reconciliarmos, mas por aqueles que nós amamos, para não serem vítimas também, né? E diz assim o roteiro sistematizado:
A morte nos livra dos nossos inimigos? Não. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio no além-túmulo aqueles contra os quais guardam rancor. O provérbio morto animal, morto veneno, torna-se falso quando aplicado ao homem, porque o espírito continua vivo e ele invisível, ele faz muita coisa. Como diz o Divaldo, nós vivemos por aí nos acotovelando, né, com os nossos irmãos. Como age o espírito mal para com o inimigo encarnado? O espírito mal espera que o outro a quem ele quer mal esteja preso ao seu corpo e assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, ferir em seus interesses ou nas suas mais caras afeições. Então, às vezes, vemos aqueles irmãos, ouvimos esse, ai, tudo está dando errado para mim, ai. E a gente, às vezes, sofre, é um amor nosso, é uma pessoa querida, é um amigo, mas a gente não sabe o que está por trás. Então, às vezes, nós não perdoamos na existência anterior. E aquele inimigo continua desencarnado. Nós reencarnamos, estamos aqui, não temos noção porque nos esquecemos. Então é importante também, queridos irmãos, e de nossa parte gostamos muito de fazer nas nossas orações, pedir pelos nossos irmãos, nossos desafetos, encarnados e desencarnados. Nós precisamos pedir por ambos. Porque mesmo que a gente tenha perdoado, nesta encarnação a gente não sabe se lá atrás a gente não perdoou. E aí? Estamos aqui resgatando. Então a gente precisa aprender a perdoar e orar por todos. Orar, pedir de coração que nos perdoem, mas que principalmente a gente perdoe aqueles que nos magoam. Porque se a gente pede perdão, mas a gente não perdoa, aí eles ficam vendo como a gente vive, que a gente pratica o mal, a gente não perdoa. Aí nós estamos fortalecendo esse ódio deles contra nós. Então isso é muito importante. Hoje é o último domingo do ano, que a gente possa refletir, não é, sobre isso. E diz assim: o obsediado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existências anteriores e a qual o que a sofre deu lugar pelo seu proceder. E por que permite Deus que tais vinganças ocorram? Para que a pessoa tenha a ocasião de expiar o mal praticado ou de se reabilitar com relação às suas atitudes do passado, através das quais tenha faltado com a indulgência, com a caridade e o perdão. É a oportunidade que nós temos. Somos sempre julgados segundo nossas ações. Assim, experimentaremos sempre as situações boas ou más que houvermos propiciado aos outros. E como devemos tratar nossos adversários se quisermos assegurar a tranquilidade futura? Devemos reparar o quanto antes os agravos que causamos ao próximo, perdoar os inimigos e reconciliarmos-nos com eles, a fim de que, antes que a morte nos chegue, estejam apagados quaisquer motivos de mágoa, de rancor ou vinganças futuras. Por essa forma, de um inimigo encarnado neste mundo, se pode fazer um amigo no outro. O que acontece se, a despeito de nossa boa vontade, o adversário não aceitar a reconciliação? Isso pode acontecer. Quando a dureza do adversário, a dureza do coração, torna impossível a reconciliação, resta-nos pedir a Deus que lhe abrande o coração e nele confiar, certos de que fizemos nossa parte.
Porque às vezes nós erramos e aí nós vamos e pedimos perdão, mas o adversário não nos perdoa. Então é entre ele e Deus, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar. Então diz assim, por isso que diz assim, né? Pedir a Deus que lhe abrande o coração e em Deus confiar, certos de que fizemos a nossa parte. Trabalha, pois, quanto te seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. Então, nós precisamos nos perdoar também. Por isso que nós aqui diz assim, ó, concilia-te com a própria consciência. O que é isso? Como é que eu consigo perdoar o próximo e não consigo me perdoar? Então, eu não consigo perdoar o próximo também. Eu preciso me perdoar. Quando a gente não consegue se perdoar, é quando nós somos muito orgulhosos e o orgulho fala mais alto. Por quê? Como assim orgulhosa? Porque nós achamos assim, como eu fui errar? Eu sou boa demais, não poderia ter errado. Posso errar, posso ser boa, mas posso errar sim. Por quê? Porque nós estamos na caminhada evolutiva, nós não temos a perfeição. Nós podemos ser pessoas boas, maravilhosas, honestas, íntegras, né? Uma conduta ilibada. Nós não estamos livres de errarmos. E muitas vezes nem é questão de errarmos. Às vezes nós falamos uma palavra num momento infeliz, vamos dizer assim. E aquele nosso irmão não está num bom momento e ele leva aquilo para o lado da ofensa. E isso pode acontecer conosco também. O contrário, do irmão falar e a gente achar e se melindrar, só que a gente precisa aprender a perdoar. Estamos finalizando o ano, hoje é o último evangelho do ano, nós precisamos pensar nisso, não podemos deixar passar. Precisamos de uma oportunidade. Meu irmão, estamos finalizando o ano, não vamos finalizar esse ano inimigos, né? Como desafetos. Vai, me perdoa aí. Né? Ou então, se aquele irmão errou com a gente, né? Manda lá um coraçãozinho, manda uma florzinha, né? Ou diz assim, tudo bem contigo, quero te desejar um 2025 muito melhor que o 2024. E se tem alguma coisa que eu puder fazer por ti, para ti, se eu em algum momento te ofendi, te feri, te peço perdão, te peço desculpas. Nós precisamos ter um mínimo de humildade para falar com o coração. Porque nós podemos enganar os que estão encarnados, mas nós não vamos enganar os desencarnados. E são esses que muitas vezes acabam nos perdoando. Inimigos nossos desencarnados acabam nos perdoando pela nossa conduta hoje. Então que a gente possa, né, ajudar esses irmãos também com o nosso exemplo de caridade, de amor. E aproveitando, né, quero agradecer por mais esse ano, vocês que me acompanham, que me ouvem em alguma hora, agradecer de coração e pedir que Jesus esteja com cada um, que esse novo ano venha carregado de amor, de bênçãos, que a gente aprenda mais a agradecer do que a pedir, certo? Então, estamos finalizando mais um Evangelho no Lar e vamos com a nossa oração final, sempre lembrando que temos atendimento fraterno, temos as irradiações diárias, quem se inscreve no canal já recebe automaticamente, outros eu envio por WhatsApp. Então, vamos nos conversando, né? Sempre com Jesus junto de nós, com os nossos anjos de guarda,
nos cuidando, nos amparando. E assim, Mestre amado, encerrando mais um ano de Evangelho no Lar, te agradecemos por todas as vezes em que ficaste conosco, nesta meia hora, unindo a todos nós. Que o teu amor e a tua paz acompanhem cada irmão que nos assiste, aqueles que nos assistirão posteriormente. Abençoa as águas, os alimentos, os amores e desamores. Ilumina a nossa caminhada, que esse ano que chega venha nos trazendo bênçãos, amor, caridade, fraternidade, solidariedade nos nossos corações. Cuida dos nossos amores que estão no plano espiritual. Cuida daqueles que se consideram nossos desafetos, estejam eles encarnados ou desencarnados. Que o teu amor e a tua luz ampare a todos. Que essa luz brilhe sempre, iluminando cada passo nosso. Que assim seja. Um feliz 2025 e até o próximo domingo, se Jesus permitir. Um beijo no coração.